Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fagner Silva e é com muita alegria que lhe apresento mais um quadro das nossas leituras bíblicas diárias, tá bom? Vamos fazer a nossa leitura bíblica diária de hoje? Isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, tá certo? Para a nossa leitura bíblica diária e você vai acompanhar daí essa leitura, tá certo? Que está em 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 16 ao verso de número 19. Eu não vou estar lendo aqui o texto para você, tá certo? Mas vai ser esse texto base aí para a nossa reflexão. Observe que nesse texto, por amor ao evangelho, o apóstolo Paulo, ele vai usar as mesmas armas que os seus inimigos usaram para combatê-los. Paulo não concorda com a atitude deles de se gloriarem, de se autoelogiarem, de se gabarem dos seus feitos, mas observem que Paulo, conforme a gente vai ver no próprio capítulo, ele acha isso, na verdade, uma grande loucura, uma insensatez, porque Paulo sabe que o autoelogio ele tende a nos levar ao abismo da destruição. Mas, infelizmente, a igreja de Corinto, eles valorizavam mais os falsos apóstolos por esse critério, e que estava em jogo ali não era a reputação de Paulo, mas o evangelho de Cristo. A igreja de Corinto, felizmente, valorizava muito as pessoas que se autoelogiavam. Paulo tem que adotar métodos que eles são absolutamente desagradáveis, tem de afirmar sua autoridade, apresentar suas credenciais, falar acerca de si mesmo e até se comparasse com aqueles que buscavam seduzir a igreja de Corinto. Tudo isso ele faz por amor ao evangelho. Eu sei que essa tarefa não lhe agrada, você percebe pelo texto que essa tarefa não agrada o apóstolo, que está instintivamente contra, né, e por isso que ele vai se desculpar, né, por falar daquela maneira. E você percebe então Paulo se desculpando, como que se retratando com a igreja, mas Paulo sabia que o que estava em jogo não era a sua dignidade, mas a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. E na verdade, quem nunca se sentiu assim? Na obrigação de se autoelogiar, de ter que mostrar suas obras para que o evangelho pregado não seja prejudicado. Quantas vezes a gente não precisa levantar bandeira para dizer o que fizemos, ou para que as pessoas percebam a obra do evangelho ali naquele local. Muitas vezes, diante da persistência, né, da busca por defeitos por parte dos nossos críticos, nós nos sentimos como Paulo, na obrigação de mostrar nossos feitos, não por nossa reputação, e sim para o bem-estar espiritual dos crentes. Se os ataques dos críticos ficarem sem resposta, queridos, na verdade, os crentes podem se afastar de Cristo. Por isso, muitas vezes, precisamos se manifestar para desmentir os boatos e as calúnias que às vezes circulam ao respeito da nossa pregação, das nossas obras, das nossas atividades. Paulo chega a dizer que iria agir como que por loucura para silenciar os falsos pregadores. Paulo estava se gloriando para o bem da igreja, enquanto os falsos mestres, eles se gloriavam visando o benefício próprio, ou seja, aquilo que poderia obter da igreja. A motivação de Paulo, você percebe pelo próprio texto, era uma motivação pura, mas a motivação dos falsos mestres, dos falsos pregadores, eram egoístas. Infelizmente, queridos, a igreja de Corinto pensava que estava sendo sábia quando recebia pregadores ou ensinadores itinerantes e ouviam as suas novas ideias. Como boa parte da igreja atual, ou boa parte dos crentes atuais, os coríntios gostavam de ouvir os insensatos, gostavam de ouvir mensagens rasas por pregadores falsos, com falsos ensinos. Gostavam de ouvir historinhas mais do que exposições bíblicas. Gostavam de ouvir contos mirabolantes mais do que o puro evangelho, né, ou do que o simples evangelho. Gostavam de ouvir novidades mais do que as verdades antigas da palavra de Deus. Gostavam de ouvir as últimas novidades do mercado da fé mais do que o culto, onde tenha oração, palavra, louvor cristocêntrico, pregação cristocêntrica. Eles gostavam mais de novidades, infelizmente.
tínhamos mais coisas para falar, né, mas encerraremos por aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, um abraço para você e até a nossa próxima leitura bíblica diária. Um abraço para você e um ótimo final de semana.